noite, pessoal do Facebook, galerinha do Instagram. Deus abençoe vocês. O pessoal vai se chegando aí. Vou pedir para você compartilhar a nossa live aí com seus amigos, com a família, para que todos possam aí juntos compartilharem, ouvirem um pouquinho a respeito do nosso querido Salmo 91, um salmo tão conhecido. Agradecer aí a presença de todos. Em especial quero mandar os parabéns aí para alguns aniversariantes desses últimos dias de hoje. Rafael, meu sobrinho, Maria Clara também, a minha sobrinha, Érica também, a minha sobrinha. Deus abençoe vocês, parabéns pelo dia de vocês. Pessoal aí, se fez aniversário essa semana, vai mandando aí no Instagram, no Facebook, que a minha assessoria de imprensa aqui vai compartilhando comigo, e aí eu vou dando as felicitações aqui para vocês, tá bom? Vamos se achegando aí, fiquem à vontade, espero que o domingo de vocês aí esteja uma bênção e que ele melhore ainda mais com a palavra do Senhor que vamos compartilhar nessa noite, ok, gente? Vamos orar, agradecer a Deus por estarmos vivos, por estarmos todos bem. Louvado seja Deus, porque confiamos no Senhor e sabemos que Ele vai nos guardar de acordo com a vontade dEle, amém? Então, vamos orar. Deus querido, Deus amado, te louvamos, te engrandecemos, exaltamos o teu santo nome. Louvamos a ti, Deus, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós, é o Senhor quem tem guardado a vida dos teus servos, guardado a família, os amigos, guarda-os, ó Deus, no seu trabalho, na escola, na faculdade, guarda-os, ó Pai, aonde forem, que possam ser libertos de todo mal e que, acima de tudo, em nome de Jesus, eles possam ser boas testemunhas do Evangelho de Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, na leitura e no estudo desse salmo, um salmo conhecido, um salmo muito usado, mas que possamos entendê-lo da maneira correta, Pai. Abençoa, Deus, é a oração que eu faço a Ti, pedindo também sabedoria e discernimento. Faço essa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Galera, a gente tem aí, estamos aí na segunda semana, melhor dizendo, e pra gente é uma novidade, né? Pra mim é uma novidade isso aqui, então se acontecer alguma coisa aí que te deixe meio incomodado, peço que você até nos ajude aí, manda uma mensagem. Tem algumas pessoas aí que têm nos ajudado nessas questões e tal, para que a gente possa melhorar e deixar aqui cada vez mais. Quero agradecer aqui também meu cunhado, o João, a minha sobrinha Fernanda, que tem aí sido bênção e me ajudado aqui na correria. Montam meio que um estúdio aqui para fazer essas gravações. Legal, bacana, Deus abençoe vocês. E a mensagem de hoje é interessante. Eu não me lembro de ter pregado ou dado um estudo do Salmo 91, e eu fui desafiado por um querido que nós chamamos de Baiano, né, o apelido dele, mas o nome dele verdadeiro é Jonas. Então, Jonas Baiano, valeu pela dica aí, espero que essa palavra sirva e entre no seu coração, no coração também da Dona Antônia, a esposa do Baiano, ok? Então vamos lá, Salmo 91, sem maiores delongas, acompanhe aí na sua Bíblia, no seu celular, no seu computador, aonde quer que você esteja vendo, e vamos ler aqui, Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda.
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Esse texto aqui foi usado pelo diabo na tentação com Jesus lá no deserto, em esse versículo 11. Eles te sustentarão nas suas mãos, melhor, o 12, né? Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcará aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. 16 versículos aí, se é que a gente pode dizer assim, falando sobre o Salmo 91. E é interessante a gente pensar algumas coisas sobre o Salmo 91. Primeiro, segundo alguns pastores e alguns líderes religiosos, dizem que ao irem nas casas dos membros, nas casas das pessoas, até mesmo daqueles que não são cristãos, mas que têm uma Bíblia em casa e têm uma Bíblia aberta, disparadamente o Salmo 91 é o texto bíblico que mais fica aí à disposição das pessoas ali, o texto fica aberto. Se as pessoas leem, se elas seguem, é uma outra questão, né? E eu espero ajudar vocês aqui nessa noite, ensinando e explicando algumas questões a respeito do Salmo 91. É fundamental que as escrituras sejam devidamente interpretadas, e com o Salmo 91 não é diferente. Porque muita coisa tem se falado sobre o Salmo 91 que o Salmo 91 não fala. Então, ou seja, as pessoas interpretam o Salmo 91 de uma maneira equivocada. E eu espero, em nome de Jesus, que a gente possa estar aí consertando isso. Bom, como que é a estrutura do Salmo 91? Como que ele se divide? Eu dividi o Salmo 91 em 3 partes. A primeira parte é o versículo 1 e 2, que o salmista afirma que Deus é o refúgio para aqueles que nele confiam. Ou seja, logo, se uma pessoa não confia em Deus, não tem como Deus ser o seu refúgio. O versos de 3 a 13, o salmista afirma que os fiéis estariam livres das guerras e epidemias. Mas a gente tem que tomar um cuidado, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Porque senão a gente vai cair, mas como assim? Então o cristão ele não fica doente, o cristão não morre? A gente vai falar sobre isso. E então, os versos 14 a 16, Deus afirma o seu livramento e salvação aos fiéis. O tema que eu quero falar com vocês nessa noite, baseado nesse Salmo 91, é o seguinte: que venha uma semana segura no Senhor. Esse é um tema que eu gostaria de falar com vocês. E para começar, eu gostaria de analisar alguns versículos. Outros versículos eu vou ter que deixar um pouquinho de lado, porque senão a gente teria que estender muito aqui a nossa live e não tem como fazer isso. Tá ok? Então eu vou pegar os principais aqui e de repente citar alguma coisa de um outro versículo. Mas vamos começar lá, o versículo 1. Segundo o pastor Lázaro Leison, no hebraico a palavra traduzida por Altíssimo tem a ideia de exaltado acima de todos, superior, acima de qualquer coisa. Então esse Deus que a gente ora, esse Deus a quem a gente clama, ele está acima de tudo. Ele está acima de todos. Ninguém quer chegar próximo a ele. Por isso que a gente tem que entender e compreender essa questão. Deus ele está acima de tudo. Deus está acima de tudo. Ele está enxergando, ele está vendo tudo. A gente diz que ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ou seja, ele sabe todas as coisas. Ele é mais poderoso do que qualquer coisa. Ok? E a gente tem que ter atenção com relação a isso. E claro, ele está presente em todos os lugares. Ou seja, não existe nada acima do Senhor. Na segunda palavra, onipotente, temos o seu atributo que o caracteriza como o Todo-Poderoso. O versículo nos traz essa expressão. Ele é o Todo-Poderoso. É interessante a gente notar que é bem enfatizada o termo de Deus ser poderoso. Ele não é simplesmente poderoso, ele é todo-poderoso. E isso é de fundamental importância para nós. Não existe nada mais poderoso nesse universo do que Deus. Nenhuma mente ser humana consegue sequer chegar próximo do que é Deus ou do poder de Deus.
se toda a humanidade, se toda a criatura da terra se juntasse para combater a Deus, não chegaria nem aos pés do poder do Senhor. E a gente tem que entender que a gente está servindo a esse Deus Todo-Poderoso. O verso 3 apresenta uma enfermidade ameaçadora para a humanidade. O texto nos traz aí o termo peste calamitosa. Não é qualquer tipo de doença, não é qualquer tipo de enfermidade, não é, por exemplo, a gente aqui na Baixada, a gente lida muito nas férias com as viroses. Obrigado, minha esposa aqui assoprou, viu? A gente trabalha muito com essa questão de virose, então geralmente as crianças sofrem muito, vai muito além disso. Vai muito do que nós estamos vivendo hoje. Nós vivemos hoje uma pandemia que se alastrou por toda a humanidade, e quando o texto fala a respeito dessa peste calamitosa, a Bíblia está se referindo a algo semelhante que acontece com a humanidade hoje. Algo que o ser humano não consegue controlar, ou se torna muito difícil do ser humano controlar. A palavra peste vem do hebraico deber, e pode ser traduzido como pestilência ou uma praga mortal, ou seja, alguma coisa que veio na mente, ou melhor, veio na vida do ser humano para acabar com ele, para derrubá-lo, para acabar com a sua vida. Era comum as pestes ocorrerem em um cenário de guerra. Então a gente vai ver no Salmo 91 duas expressões que se assemelham à guerra e à medicina. E por que isso? Bom, porque quando havia guerra naquele tempo, no Antigo Testamento, os corpos eles ficavam jogados ao ar livre. E o que acontecia? Bom, aquele corpo que entrava em estado de putrefação, ele começava a apodrecer e os germes começavam a comer e tal, e então aquilo começava a trazer doença para as pessoas. Por isso, se você assistiu aí alguns filmes já antigos, filmes medievais, eles tinham o hábito de juntar os corpos e tacar fogo, justamente para que não atraísse bichos e doenças, e aí, então se alastrasse essa questão ali para as pessoas que estavam vivas. Então esses cadáveres expostos, eles transmitiam doenças, e essa doença iria se espalhando para todo o arraial ali, que estava concentrado de repente para uma guerra, e muitas vezes essas pessoas retornavam, esses guerreiros retornavam para a sua cidade, e ali eles continuavam transmitindo essa doença para outras pessoas. Então nesse verso 3, enfermidade é apresentado como um passarinheiro que monta uma armadilha para as suas presas. Olha só que interessante. Essa imagem pode sugerir que a doença em vista aqui seja uma doença contagiosa. Eu pesquisando, eu vi que alguns estudiosos citam uma doença que vinha da pulga que era encontrado nos ratos naquele tempo. E aí, então esses ratos que viviam nas casas, obviamente, daquele tempo, transmitiam essa doença parecido como a peste bubônica, por exemplo. E então as pessoas que eram contaminadas com esse tipo de doença, elas eram afastadas da cidade, elas eram isoladas, porque isso era muito contagioso, algo também que acontecia muito com a lepra. Essa imagem pode sugerir que a doença era vista de uma maneira muito contagiosa, ela ficaria sobre uma superfície à espreita para capturar ou contagiar alguém. O verso 4, aqueles que buscam refúgio no Deus Altíssimo, algo semelhante também com o verso 1 e 2 e o verso 9, certamente serão protegidos por ele, tal qual uma águia protege os seus filhotes. Bom, não é novidade para ninguém eu dizer para vocês que quando vocês estiverem em perigo, quando vocês estiverem com enfermidade, quando você estiver triste, quando você estiver alegre, não importa, você precisa clamar a Deus. Por que você precisa clamar a Deus? Porque é Deus quem vai te dar o socorro. É Deus quem vai te trazer o consolo. É Deus que vai te trazer a cura. Ai, mas e os remédios? Eu não devo tomar remédio? Não, cara pálida. Você precisa continuar tomando os remédios. Eu já vi muito crente falando, não vou tomar remédio porque é Deus que vai me curar. Sim, é Deus que vai te curar. E se você for curado por algum tipo de medicamento, saiba que Deus tem parte nisso. Porque é Deus quem capacita o homem
para ter tal conhecimento? E o homem, tendo e adquirido tal conhecimento, cria, fabrica então o medicamento que você vai tomar. Então deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você tiver a oportunidade de tomar a vacina, tome a vacina, ok? Tome a vacina. Não tenha problema com isso, ok? Não fique nessa onda. Se você precisa tomar algum medicamento, tome o medicamento. Se tiver que tomar injeção, tome injeção. Não tenha medo, ok? E medo aqui não no sentido de medo de agulha, que eu sei que alguns têm, mas um medo de estar em desobediência a Deus, de não ter fé, de não ser achado com fé. Isso não tem a ver com fé. Isso tem a ver com obediência. Isso tem a ver com o conhecimento verdadeiro das Escrituras. Aqueles que buscam refúgio no Altíssimo certamente serão protegidos por Ele, tal qual uma águia protege os seus filhotes. Olha só o termo que ele usa. A águia, quando tem um filhote, ela cuida daquele animal a ponto de, se ela tiver que se doar pelo filhote dela, ela sim o faz. E se você conhece um pouquinho, as aves, elas têm que buscar alimentos muito longe e tal, e muitas vezes é perigoso, e ela tem todo um cuidado com isso. O verso 4, a parte A, declara que o israelita confiante em Deus não se assustaria com o terror noturno. Aqui o terror é pahad, é o medo, o pânico propagado pela doença. Pensando aqui agora, me lembra Moisés, a história de Moisés no Egito, aquela gama de pragas ali, devorando e consumindo o Egito, os egípcios mais especificamente, e o povo ali, judeu, o povo israelita, vendo tudo aquilo, mas não sendo atingido. Isso é interessante, porque eles não sofreram pânico, eles não tiveram uma preocupação assim além da conta, um medo além da conta. O verso 4b anuncia o livramento da flecha que voa de dia. E aqui um termo bélico, né? um termo de guerra, falando sobre a flecha. Mas olha que interessante, a imagem de uma enfermidade é como uma flecha atirada pelos guerreiros. E se você, mais uma vez eu volto aqui a usar a imagem daqueles filmes medievais, onde um monte de guerreiro atira, vê aquela nuvem de flechas e tal, e aí você vê aquelas pessoas correndo e a flecha ali acertando, acerta uns e outros não. A doença, ela é assim também. A gente tem vivido isso, essa questão da pandemia, do coronavírus agora, onde muitas vezes dentro de uma casa 2, 3 pessoas pegaram e outras 2, 3 não pegaram. Assim como uma flecha em dia de guerra, assim é a doença. E a gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa conhecer a Deus. Epidemias são como flechas atiradas. Algumas acertam o alvo, outras não acertam. Não queira ser você o alvo, ok? De acordo com os versos 5 e 6, peste impõe ameaça tanto durante a noite como durante o dia. Durante o dia, o verso 5, e tanto na escuridão como ao meio-dia, no verso 6. É uma forma de dizer que o perigo ele é constante, ele está a todo momento. Nós não estamos livres do perigo. O perigo, ele nos sonda a todo momento. Por isso que quando a gente levanta pela manhã, a gente já tem que agradecer a Deus por estarmos levantando de uma forma segura. E ao chegarmos à noite, ao descansarmos, antes de fecharmos os nossos olhos, nos lembrarmos de Deus e agradecermos que tivemos um dia onde Deus nos trouxe o livramento. É muito importante ter esse senso de gratidão diante de Deus. É uma forma de dizer que o perigo era constante, a ameaça não dava tréguas. E hoje em dia a ameaça não dá trégua. A gente não sabe se aonde nós vamos ser contaminados. Se no caminho da onde iremos vamos ser abordados por ladrões ou alguma coisa desse tipo. Nós precisamos tomar cuidado com relação a isso. Mas nós precisamos confiar em Deus. Se tivermos que sair para o trabalho, nós precisamos confiar que Deus vai nos guardar.
Se tivermos que sair para estudar, se tivermos que sair para ir ver e resolver alguma questão, para ir ao mercado comprar alguma coisa necessária, nós precisamos confiar que Deus vai nos guardar. Verso 7. De acordo com o verso 7, milhares de pessoas sucumbem a essa enfermidade mortal. Trata-se, portanto, de uma epidemia, uma doença infecciosa que atinge toda uma população. Uma doença, além de infecciosa, uma doença contagiosa. Será que nós estamos vivendo isso hoje? Olha que o Salmo 91 vem bem a calhar nesses momentos de pandemia, porque nós vivemos isso nesse momento. Como eu disse agora há pouco, muitas vezes dentro de uma casa, de uma mesma casa, 2, 3 pessoas pegam, uma pessoa pega e outra pessoa não pega. E quantas pessoas nós perdemos nesse momento? Quantas pessoas ainda vão ser perdidas nessa batalha? E aonde está Deus? Se Ele é o Todo-Poderoso, a nossa fortaleza, o nosso seguro, aonde devemos nos abrigar debaixo de sua sombra, aonde devemos descansar. Será que nos falta fé? Será que nos falta confiança? Ou será que tão somente faz parte dos planos de Deus? Vamos prosseguir. Segundo o pastor Luciano R. Peterlewitz, a primeira frase do verso 10, na parte 10a, o versículo 10, a parte A do versículo, ela precisa ser devidamente compreendida. Olha só, hein, que interessante. As nossas traduções em língua portuguesa podem sugerir que o crente piedoso está livre de todo mal, afinal o versículo começa ali dizendo que nenhum mal te sucederá. Entretanto, o pronome indefinido ali, nenhum, não aparece no texto original no hebraico. Olha só que interessante. Que na verdade refere-se a um termo, um mal, do qual o fiel poderia ser livre. O substantivo mal, que é a palavrinha ra'ar, não é procedido por artigo definido nenhum, ou a palavra nenhum. O que na gramática hebraica sugere um pronome indefinido, ou seja, em vez de nenhum mal, o correto seria um mal. Ou seja, o texto bíblico não promete que o crente em Deus estará livre de todo mal. Olha só, porque se o texto bíblico tivesse prometendo que nenhum mal chegaria à nossa tenda, nenhum mal nos alcançaria, como que a gente iria entender então a história de Davi? Como que a gente entenderia a história, o sofrimento de Jó? Como que a gente entenderia o sofrimento e os martírios de cristãos do primeiro século e dos próprios apóstolos, por exemplo? Como que a gente iria descrever tantos cristãos que se perderam aí desde o ano passado para cá, no início dessa pandemia? Então a questão é que muitas vezes a gente interpreta de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Não é que nenhum mal vai nos alcançar. É que muitas vezes o mal que procura nos alcançar, esse não vai nos alcançar, porque Deus não vai permitir. Mas pode ser que em algum momento, algum outro tipo de mal possa nos alcançar. E mesmo assim, nós continuamos confiando e dependendo de Deus. Até porque o Novo Testamento vai dizer que bem-aventurados serão vós, quando por amor a mim, ou seja, por amor a Deus, vos perseguirem. E olha só, hein? O próprio Deus falando ali no Novo Testamento de que nós seríamos perseguidos, maltratados e muitas vezes martirizados por amor a Deus. Precisamos tomar cuidado com isso. Ou seja, o texto bíblico não promete que o crente de Deus estará livre de todo mal. Aliás, não apresenta-se garantias absolutas de que o fiel estaria completamente livre do mal. E se tal fosse verdade, o verso 15 não traria ali nos trazendo que de certa forma nós experimentaríamos a angústia. É interessante nós prestarmos atenção nisso. Também é preciso observar que mesmo os israelitas piedosos estavam sujeitos às aflições.
muitos profetas foram mortos pelo próprio povo de Israel, simplesmente por condenar a maldade do povo de Israel, simplesmente por condenar a idolatria do povo de Israel. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Alguns pregadores insistem em dizer que quando um crente está passando por dificuldade ou alguma enfermidade é sinal de pecado. Isso é uma heresia. Isso é uma inverdade. Pode até ser que por causa de algum pecado alguém esteja sofrendo ou com alguma enfermidade. Mas isso não é uma regra. Isso são exceções. Ok? A segunda parte do verso 10, a parte B, explica que o mal seria uma praga. Olha só que interessante. O termo hebraico tem o sentido, melhor dizendo, de doença, como lá em 1 Reis, capítulo 8, 38. O termo é sinônimo de doença, sinônimo de enfermidade. Trata-se de um golpe, normalmente aplicado pelo próprio Deus. E isso, na mentalidade do Antigo Testamento, esse tipo de enfermidade é uma forma de punição. Há exemplos disso, Gênesis 12, 17, Êxodo capítulo 11, verso 1 e tantos outros textos que o próprio Deus trazia ali, pesava a sua mão e ali então, através de uma doença, através de uma enfermidade, as pessoas eram então contaminadas e muitas pessoas morriam e tal por causa dessa doença. Pode ser ou pode não ser, não estou dizendo aqui que é, ok? Mas pode ser que essa pandemia ela tenha alcançado a humanidade justamente para que a humanidade parasse um pouquinho com a correria que estava desenfreada, para que as pessoas olhassem para Deus novamente. Pode ser, porque eu creio que para muitas pessoas serviu muito. Eu ouvi vários relatos de pessoas dizendo: nossa, essa pandemia serviu para mim conversar e ter mais proximidade com o meu filho, com a minha esposa, com o meu esposo. Eu ouvi N relatos de pessoas falando sobre isso. Eu ouvi N relatos de pessoas que, até mesmo pelo medo e pela preocupação, se voltaram para Deus. E aí você pensa: mas então quando passar a pandemia, essas pessoas vão voltar a fazer o que fazia antigamente? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Quem sabe disso é Deus. A gente não pode julgar. Eu creio que muitas vidas estão sendo transformadas. A igreja, alguma parcela da igreja, tem sido chamada a uma vida de oração. Eu tenho visto vídeos de pessoas orando e intercedendo nas frentes dos hospitais e eu louvo a Deus por isso. Pessoas que têm ido na frente das casas dos médicos, dos enfermeiros. Gente, orar, isso é tremendo. Tem ido cantar louvores porque essas pessoas são heróis. Por muitos anos a gente tem chamado esportistas de heróis, artistas de heróis. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eu pudesse dizer que alguém hoje é o meu herói ou é a minha heroína, eu olharia para os médicos, olharia para os grupos de enfermeiros, para os fisioterapeutas, para essas pessoas que têm trabalhado na linha de frente. E eu diria para elas: vocês me desculpem, gente. Eu diria para elas: vocês são os meus heróis. Porque vocês estão lá dando a cara a bater. Vocês estão... E muitos médicos, muitos enfermeiros foram levados por essa doença, porque estão ali à frente. Estão dando ali a própria vida por amor a isso. E isso é tremendo. Isso sim são heróis. Prossigamos. O verso 9. A semelhança do verso 9... E esse verso 14, eu vou para o verso 14, mas o verso 9 e o verso 14, eles são muito semelhantes. Também apresenta a preposição pois e porque,
que ocorre no início do verso e também na segunda linha, e agora falando do verso 14, na segunda linha antes do verbo conhecer. E a primeira razão, e é interessante a gente entender isso, essa é uma particularidade desses dois versículos, e nos chama, ele está querendo chamar a atenção do ouvinte ou do leitor, para que tenham atenção, dê uma ênfase maior nesses dois versículos. E a primeira razão porque alguém poderia ser salvo da enfermidade, é porque essa pessoa ela tem amor a Deus, é o amor a Deus. O texto diz, a mim se apegou com amor. Você tem se apegado a Deus com amor? Ou você só tem se apegado a Deus por interesse? Interesses esses escusos muitas vezes. Um interesse financeiro. Um interesse de conseguir algum bem, de conseguir vitória em alguma coisa. Ou será que você tem se aproximado de Deus com um amor verdadeiro? Meu irmão, minha irmã, não seja um crente interesseiro, não seja um cristão interesseiro. Lembre-se do teu Criador, lembre-se do teu Senhor, lembre-se que Ele te ama a todo momento e nós devemos amá-lo a todo momento. A segunda razão do livramento é afirmada na segunda linha do verso, porque conhece o meu nome. Desculpa aqui, viu, gente? Tem um cachorrinho aqui, então se você ouvir um latido, saiba que é ele aqui, tá ok? A segunda razão do livramento é afirmada na segunda linha do verso, porque conhece o meu nome. E conhecer no hebraico é a palavra iada. Aqui não é um saber meramente racional, não é simplesmente conhecer a Deus de maneira teórica. É você andar com Deus. É mais ou menos a gente lembrar de Jó. Lembra Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora eu te conheço de contigo andar. É esse tipo de conhecimento. Um conhecimento mais profundo, e a gente precisa conhecer a Deus de uma maneira mais profunda. Ai, pastor Edgar, e como que a gente vai conhecer a Deus de uma maneira mais profunda? Deixa eu dizer para vocês, olha aqui, ó. Eis a receita. Não basta uma Bíblia aberta em casa. Você precisa ler, você precisa entender, você precisa conhecer a Deus. Você precisa estudar as Escrituras. Ouça pregações, ouça estudos, ouça cânticos, louvores espirituais a Deus. Ok? Prossigamos. O verso 15 apresenta outra razão do livramento, que é o clamor, a oração. E eu acabei de dizer aqui exemplo de pessoas que têm aí ido orar pelas pessoas, têm intercedido pelos enfermos. Isso é importante. Interceda, ore pelos enfermos. Talvez você não precisa ou você não pode estar lá naquele momento com a pessoa porque ela já está contaminada, mas você pode orar por ela pelo celular, porque quem precisa ser onipresente é onipresente, que é Deus. Você pode orar por essa pessoa. Ore, interceda por essa pessoa. A oração poderia livrar os israelitas da calamidade descrita nas cláusulas da aliança. Quando Deus derramava o seu juízo sobre Israel, trazendo sobre o seu povo impenitente a maldição do livro da aliança, havia expectativa de livramento no caso de Israel clamar a Deus por socorro, no caso de Israel se arrepender do seu caminho iníquo. Então Deus perdoaria e sararia a sua terra. Olha só que coisa linda. Peça perdão a Deus se você entende que o seu problema é o pecado. Peça perdão, clame a Deus. Deus vai te perdoar e Deus vai restaurar a sua vida. E o verso 16 encerra o salmo com vida longa e salvação, que para nós só é encontrada em Cristo Jesus. E eu quero ler aqui algo também trazida pelo pastor Luciano Peter Levitz.
pastor, se não muito me engano, da Igreja Batista de Nova Odessa, e ele diz o seguinte: o Salmo 91, apesar de precisar ser lido no contexto da aliança mosaica e ter sido dirigido originalmente a Israel, não pode jamais ser menosprezado pelos cristãos. Esse salmo afirma o cuidado providencial de Deus sobre seus filhos, e certamente a igreja só está de pé porque o Senhor é o seu refúgio e abrigo. Baseado no Salmo 91 e na própria oração do Pai Nosso em Mateus 6,13, precisamos orar para Deus nos livrar do mal. Não precisamos temer mal algum, porque nosso supremo pastor está conosco. Salmo 23, verso 4. O próprio Jesus se fundamentou no Salmo 91 ao comissionar os 70 discípulos. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nada vos causará dano. Bom, Cristo retomou a promessa do Salmo 91, verso 13, quando o Senhor promete que absolutamente nada vos causará dano. E ele não está afirmando que os pregadores, os pastores, os evangelistas, os missionários não poderiam sofrer seriamente ou não poderiam morrer por causa disso. Ele não está querendo dizer isso. O que ele está querendo dizer é que simplesmente Deus está nos assegurando que as forças do mal jamais poderão impedir o avanço do Evangelho de Cristo. Jamais o Evangelho de Cristo vai ser proibido. Jamais. E mesmo que o façam por leis e tudo mais, está mais do que provado que todas as vezes que governantes tentaram impedir o avanço do Evangelho através da perseguição e de leis, aí sim que o Evangelho se espalhou, aí sim que o Evangelho avançou nas trincheiras da maldade e da malignidade do capeta, do Satanás, queira você chamar o jeito que você o chama. Mas o Evangelho se propagou, se disseminou e cresceu no meio da humanidade. Então, meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer para você aqui, o Salmo 91 foi escrito há milhares de anos atrás para o povo judeu, direcionada para aquele povo, com alguns textos em particular, os versos 14 a 16, direcionado mais ao Messias Jesus Cristo. Mas esse texto, esse Salmo 91, nos serve de ânimo para dizer que nós precisamos nos esconder na sombra do Deus Altíssimo, e que é Ele que vai nos proteger, que é Ele quem cuida de nós. E se em algum momento fomos contaminados, se em algum momento fomos perseguidos, se em algum momento fomos maltratados, se em algum momento fomos pisados e castigados, é Deus que pode nos dar o livramento. E se Ele não nos der o livramento, é porque aquilo que está acontecendo, aquele nosso sofrimento, é para a sua honra e para a sua glória. Amém, meu irmão? Amém, meu querido? Louvado seja o nome do nosso Senhor, que é o nosso seguro, o nosso escudo, o nosso protetor. Que Deus nos abençoe, que possamos ter uma semana que o Senhor nos guarde, que possamos ter uma semana que seja o Senhor, realmente o Senhor da nossa vida. E fica aqui o meu abraço e o meu muito obrigado a você, médico, a você, enfermeiro, a você, fisioterapeuta, a você que está trabalhando na linha de frente aí do Covid. Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja de uma maneira poderosa. Amém? Tenha uma semana abençoada. E quero abrir aqui para você, se você tem alguma pergunta, alguma questão para colocar a respeito do Salmo 91, coloque aí nos comentários e eu vou ter o prazer aí de, nessa semana, se Deus permitir, estar fazendo aí um vídeo respondendo a sua pergunta aí, a sua dúvida ou alguma coisa desse tipo. Tá ok? Deus abençoe. Tenha uma boa semana, uma semana abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar agora e a gente vai encerrar após a oração. Deus, louvado seja o Senhor, porque é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem nos guarda. E Pai, se em algum momento nós viermos a sofrer, padecer, alguma coisa, seja lá o que for, louvado também seja o seu nome.
Porque assim como Jó declarou, eu quero declarar aqui, Pai, que o Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja sempre o teu santo nome, Pai. Cuida, Senhor, cuida dos teus servos, das tuas servas. Cuida, Pai, de cada médico, de cada enfermeiro, de cada fisioterapeuta, de cada acompanhante, de cada pessoa que tem estado aí na linha de frente do Covid. Mas também eu oro por aqueles que estão enfermos, ó Pai, e precisam da mão do Senhor sobre eles. Precisam que o Senhor restaure a saúde, Pai, em nome de Jesus. Visita esses leitos de hospitais, Pai. Restaura a saúde de cada um ali. Sara, cura, Pai, para a honra e glória do teu nome. E console, conforte o coração de cada familiar, de cada amigo, Pai, que tem sofrido com algum enfermo na família ou entre os amigos. Cuida, Pai. Cuida para que tudo fique bem. É a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.